pessoal, ontem já era, hoje é o dia e o amanhã poderá não mais chegar. Está começando o nosso debate-papo aqui na TV Alerj e também na Rádio Alerj, ao vivo em 105,9 e aos sábados a partir das 9 da noite na TV Alerj. Nosso muito obrigado a você que nos assiste, a você que está acompanhando pelo YouTube também, não deixe de deixar, é ótimo, né? Essa aí não cabe, mas não esqueça de deixar o seu like, o seu positivo lá e também os seus comentários e de assistir o nosso debate-papo. O debate-papo está recebendo nos estúdios aqui da Rádio e da TV Alerj nossos convidados que representam comunicação, arte, dublagem, direito e análise social, reunindo expressão, cultura, opinião e atuação jurídica em uma mesa plural e riquíssima. Hoje vamos conversar com o Marcelo Barros, que é jornalista, comentarista e também advogado. Atua na análise esportiva com profundidade técnica e um olhar afiado sobre a mídia, esporte e legislação, já que ele é advogado também. Nós temos hoje também, pela primeira vez aqui, a honra de receber a doutora Flávia Fontinelli. Ela é atriz, dubladora, diretora de dublagem, flamenguista, se isso é defeito, que é virtude, então, não é? Nós temos a honra de recebê-la aqui. Ela que já está na carreira há 35 anos, começou na lendária Herbert Richards como diretora, assinou grandes produções nacionais, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, e de quem ela faz a voz também, de várias atrizes e personagens que você conhece muito bem. Moisés Laureano Santana, advogado com atuação em direito público e civil, com ênfase em licitações, contrato, família, sucessões e também advogado eleitoral. Sejam todos bem-vindos ao nosso debate-papo. Então vamos ao nosso primeiro tema. Vamos começar com abandono afetivo, uma nova lei brasileira e os seus impactos jurídicos e sociais. A nova legislação brasileira reconhece o abandono afetivo como ilícito civil, também permitindo a responsabilização por omissão emocional dos pais. O tema reacende debates sobre dever familiar, danos morais e os limites do Estado na vida privada. Vou começar então com o nosso querido doutor Moisés Laureano. Seja bem-vindo, faz um tempo que o senhor não vem aqui, não é, doutor Moisés? Ô, Brizola, é sempre um prazer estar aqui com você. É uma grata e gentil satisfação ter esse ambiente como uma ferramenta e um canal, e sempre ter você como esse expoente na narração, no jornalismo, é, sem sombra de dúvida, maravilhoso. E realmente dá um tempão sem vir aqui, mas verdade. Eu acho que é a primeira vez, inclusive, aqui no nosso debate-papo, que é para televisão também. O senhor vinha antigamente, quando era só na rádio. Só na rádio. Mas é sempre um prazer, eu aprendo muito, e isso é muito bacana. Então, é bom estar aqui, é uma satisfação muito grande, e vamos tentar buscar e fornecer para os ouvintes questões das mais variadas e esclarecimentos também. Muito bem, então vou começar, já que o senhor é um advogado especialista em vários assuntos. Como a lei define e comprova o abandono afetivo? Primeiro, o Brizola e a mesa, eu quero dizer o seguinte: quando um legislador ele idealiza uma norma, ele não consegue esgotar por completo toda aquela questão, todas as questões. É uma coisa hipotética, né? Você tenta vislumbrar o que é mais emergente naquele momento. E quando você trata de uma questão de abandono afetivo, você analisa todo um contexto antropológico, um contexto social, até mesmo um conceito filosófico, para entender todas aquelas camadas sociais, para aí sim você implementar uma norma. Então, você tem que analisar não só a pessoa que mora no asfalto, mas também a pessoa que mora na comunidade. Então, você tentar
equilibrar toda uma gama de situações, econômica, social, moral, para que você tente minimizar ao máximo os impactos. A gente tem visto muita coisa complicada em matéria de abandono, porque o abandono ele gira em torno de um sem número de fatores. Por exemplo, questão econômica. O indivíduo está desempregado e simplesmente surta, muitas das vezes. Isso é complicado. Surto, aliás, tem sido uma coisa comum no Brasil ultimamente. Constante, né? Independentemente dessa vertente. Então, eu quero dizer o seguinte, o Estado ele precisa entender a situação em si e a realidade de cada um, para que ele possa implementar as políticas públicas necessárias para buscar as soluções. Eu não posso nivelar por cima. Estado, tenho que entender a dinâmica daquele momento. Flávia Fontinelli, uma honra tê-la aqui pela primeira vez. Não vou começar com perguntas pesadas para você. Mas vai ser um prazer complementar o assunto, imagina. E é um prazer estar aqui com vocês, com os colegas. Um peso aqui estar no programa de Alberto Brizola, com né? certeza. Responsabilidade. Muita. Fala sério, bondade sua e uma gentileza sua, como sempre, você é uma pessoa muito gentil. Flávia, eu espero que seja a primeira de muitas vezes aqui no nosso debate-papo. Me conta uma coisa, você é advogada, atriz e dubladora. Você prefere qual das três ou as três juntas? As três juntas. E você é quem? Nesse momento, você é atriz, Não, é advogada momento, ou a dubladora? Nesse momento, eu sou atriz dubladora, né? O direito tem com muito carinho. Eu sou de uma família de advogados, sou advogada também. Não atuo mais, porque o trabalho como dubladora e atriz toma todo o meu tempo, né? Eu sou diretora de dublagem também, mas é um tema que eu estou sempre me atualizando e gosto de estudar. Muito bem, então eu queria, antes da gente falar sobre os personagens que você dubla, que eu sei que são muitos e são famosos também, você acompanhou aí essa questão do abandono familiar, do abandono afetivo. Na sua opinião, quais são as principais mudanças necessárias para evitar o abandono afetivo? E uma outra pergunta, o que é o abandono afetivo? Essa pergunta é complexa, né? O que é o abandono afetivo? Eu acho que esse assunto, ele vai além da lei, né? O que o colega falou aqui muito bem, a lei, quando ela é criada, ela tem o espírito da lei. Mas a partir do momento que ela entra em vigor, ela tem vida própria. Então, não é só o espírito do legislador, né? Ela cria a sua personalidade própria e a questão antropológica, social, é muito importante. Então, a mentalidade, né? A responsabilidade dessa criança é de quem? Muita gente vai dizer, a responsabilidade é da mãe, a mãe é que... Enfim, aí passa por um papo aí de feminismo, machismo, mas eu vou além. Uhum. Eu acho que a responsabilidade é da sociedade. Então, por exemplo, eu li recentemente que no Japão, na hora eu fiquei muito chocada com isso, porque eu li que as crianças, desde pequenas, elas já andam sozinhas na rua para ir para a escola. E elas, dependendo da faixa etária, elas usam um coletinho de uma cor específica, amarelo, com um apitozinho. E se essa criança se perder ou se acontecer qualquer coisa com essa criança, a responsabilidade é de todos. Então, eu acho que, ao meu ver, fica uma disputa, uma guerrinha de sexos, assim, marido, mulher, pai, mãe, mas não, é o bem-estar da criança que é o mais importante. Então, não importa, a responsabilidade é de todos. E se a gente começar a mudar esse olhar, né, como já diria Raul Seixas, eu prefiro ter... Como é que é a música? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, vamos mudar o olhar, né? Eu acho que essa lei é muito importante e a gente tem que explorar para que o âmbito dela vá além do que o legislador previu. Marcelo Barros, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença.
Aliás, é a primeira vez que você vem no nosso debate-papo agora. Novo, Agora na televisão também, no rádio, na televisão e no YouTube. Tô vendo aqui. Tá se vendo? Claro. Tá bonito aí? Eu gosto de me ver. Quem tá mais bonito aí, você ou eu? Não, você. Pô, nós estamos falando de um cara que bondade concorria, sua. que disputava com o Renato Gaúcho na Night e eu. Fala sério, fala sério. É isso. Eu não posso fazer muitas perguntas para ele, que é o seguinte, né? Agora, juridicamente, já que você também é advogado, Marcelo Barros, até onde vai o papel do Estado na questão afetiva das famílias? Bom, nesse caso, a comparação da doutora Flávia é muito boa. Celso Fontinelli era da sua família? Doutor Celso, querido amigo, me ajudou muito no início da minha carreira de advogado. Doutor Celso foi presidente da OAB, o tio dela. Era um cara incrível mesmo, incrível, lutava muito por nós. Entregou minha carteira da ordem. A minha também. A mim também. Entregou minha A mim também. Entregou, entendeu? Uma honra muito Celso era grande, incrível, um cara, um plantão do Natal ele tava lá, ajudando aí. Um negócio sensacional. Aquele que ama o que faz, né? Apaixonado, eu tenho muita saudade dele. Top. Bom, seguinte, o Brizola, o Estado, ele tem que entrar onde a sociedade está desequilibrada. Existe um desequilíbrio, óbvio. A comparação dela é muito boa com o Japão, né? Mas hoje não dá pra gente se furtar, eu sempre falo isso aqui, porque se a gente não identificar a doença, a gente não aplica um remédio. Então, a gente tem que identificar em que nível que estão essas sociedades, né? Em como está a sociedade. A gente tem uma sociedade hoje muito agressiva, muito beligerante, muito pouco afetuosa. A gente, durante muito tempo, trouxe um mito de uma sociedade brasileira de afé, de amor, de carnaval, Mas não é verdade, isso não é essa a nossa história. Essa história é uma história de muita violência. A gente é o país que mais escravizou, não é à toa. A gente tem essa tradição, lamentavelmente. Sou eu que quero que o Brasil seja assim. O Brasil é assim. É verdade, nós temos, por exemplo, uma polícia altamente letal e a população apoia. Exatamente. Tanto que o governo está dobrando a aposta. É óbvio. Hoje eu passei no meio. Tenho que chegar às 5 e pouca da manhã no Ceasa, saio da Tijuca, vou até a Avenida Brasil. E ali a Cordovil, ali, o couro comendo, eu tive que ir em Pavuna. É assim que é. Então, nós estamos falando de uma sociedade beligerante e violenta. E é assim na relação interpessoal, nas relações familiares também. Essa falta de afeto é algo que chamou a atenção do legislador. Era uma necessidade. O Estado não deve se meter. Mas também, se ele não se meter, daqui a pouquinho ninguém cuida de filho, pô. Você tem que assumir essa responsabilidade. O afeto, ele deveria brotar no coração de cada um. No momento em que não brota, o Estado tem que ir lá e falar assim, meu irmão, a responsabilidade é tua. Assume isso aí. Você é o pai, você é a mãe, você transou, você fez o filho, agora é um embale. É isso. É basicamente isso. Segura a onda que o filho é teu. Não vai passar na cabeça de um japonês médio não cuidar de um filho, concorda? É verdade. Mas se você for... Mas a gente tem que começar de algum lugar. Mas vai passar pela cabeça de um brasileiro médio deixar uma mãe solo. Como está acontecendo? A cada estatística, 5... 2 são, pô. Então, o Estado foi lá e tentou regular. Parabéns para o legislador, porque ele viu um problema, que é um problema grave, que desencadeia em vários outros problemas sociais e psicológicos, psicossomáticos lá na frente, que vão bater a porta dos hospitais e das clínicas, etc. Então, eu acho que funciona. Não era para ser assim. O mundo ideal, não deveria, mas tem que ser assim na medida em que a gente tem números alarmantes de abandono mesmo afetivo. A quantidade de crianças abandonadas na rua, e acaba que a responsabilidade fica toda nas costas da mãe, né? Sim. Então, essa mulher, ela tem que trabalhar, tem que criar o filho, tem que arrumar um emprego. Sim. E muitas vezes, não vamos generalizar, mas na maioria das vezes, o pai já está com uma nova família. Abandonou aquela... Já está abandonando a próxima. Já está abandonando a próxima. Então, assim, é um problema social, estrutural, e o legislador e o Estado tem que entrar, sim. E nós estamos falando aqui, eu estou muito à vontade, estamos falando com você, e talvez vocês não saibam, o Roberto Brizola tem 150 filhos e cuida de todos até hoje. 150 filhos é ótimo. Ele botou 5 e... Não, mas tem um monte. Tem mais que a média. Não, eu tenho 5. Tem 5 filhos. 5 filhos. E cuida de todo mundo. É isso aí. E tá todo mundo em volta dele, quando não tinha, eles tinham, e era assim que é. São meus parceiros. É verdade. É verdade. É impossível você sair com o Roberto e não estejam os filhos dele todos do lado. Todos é difícil, mas pelo menos alguns 3 estão. É um exemplo. Um detalhe que a gente tem que observar é o seguinte: a Constituição Federal,
ela estabelece a ideia genérica do que deveria ser. Né? Quando lá em 5 de outubro de 1988, Ulisses Guimarães, né, com aquela célebre frase lá na Câmara dos Deputados, fez aquele discurso maravilhoso, era algo, na verdade, utópico naquele momento. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Lindo, maravilhoso, tudo mais. Beleza. Só que estava ali, estático, né? Porque se você observar os direitos sociais, eles são maravilhosos, na teoria. Mas a prática é muito difícil de você viver, porque é uma questão também cultural. Cada um precisa ter a consciência de que tem o seu papel na sociedade. E consciência não se coloca em lei, né? Não. Aí vem uma outra questão que é responsabilidade. Você acabou de falar sobre o Brizola, sobre os 5 filhos e tudo mais, aquela coisa toda. Responsabilidade, ele tem essa consciência. Então é preciso que tenhamos essa consciência. Não basta você saber lei de cabo a rabo, não é isso. É você entender que você precisa estar antenado e responsável pelos seus atos. E a lei tem que ser aplicada, senão não adianta para nada, indistintamente. Né? Exatamente. E tem aquela famosa história da lei que não pega. Como é que é isso? Eu queria ouvir de vocês isso. Flávia Fontinelli, como é que uma lei não pega? Olha, a lei não é para ser cumprida? Eu acho que... Mas aí é outra coisa, né? Às vezes ela existe e não é cumprida, mas às vezes ela não pega por causa disso. Ela não pega talvez porque ela tenha sido feita de forma equivocada, né? Você vê, por exemplo, a lei do cinto de segurança no Rio de Janeiro. Eu me lembro, na época, que ninguém usava cinto de segurança. E ninguém achava que essa lei ia pegar. Era cultural no Rio de Janeiro. Carioca não usava cinto de jeito nenhum. Ainda vendiam umas gambiarras, assim, para enganar. E aí, quando resolveram aplicar essa lei, ela pegou. Então, a aplicação da norma é importante. Então, não basta a norma existir. Brizola, o papel do Estado, então, é fundamental. Porque a lei aí, é uma das fontes do direito, mas não é a única. Na Inglaterra, no Reino Unido, por exemplo, a lei está abaixo do direito consuetudinário, que é o direito dos costumes. É o costume. A lei está abaixo dos costumes na Inglaterra. No Brasil, não. Ela é a fonte primária, mas ela não é a única fonte. Então, você não pode... Tem leis que são... Não é o caso dessa casa legislativa, que são leis brilhantes. Mas em casas legislativas pela aí, Brasil afora, existem leis estapafúrdias que não devem pegar mesmo. Porque aí é um absurdo. Aí a sociedade regula nesse caso, entendeu? Regula. No caso, por exemplo, tem um vídeo clássico rolando aí de um Roda Viva, programa tradicional da TV Cultura que tem até hoje, que tá o Paulo Maluf, enquanto prefeito de São Paulo, proibindo fumar em lugares fechados. Nenhum debatedor vai a favor dele. Ele toma porrada de tudo que ela... E vê o nível de absurdo. Isso tem 20 e poucos anos e é uma lei que pegou. E hoje em dia... E sempre foi um absurdo para mim ter que fumar passivamente, né? Tendo em vista a quantidade, tem na família morte de fumantes passivos. Então sempre foi um absurdo, mas para as pessoas não eram. E eram pessoas incríveis. O mediador, o Matias Suzuki Jr., um dos maiores jornalistas do Brasil, e bate no Maluf, falou assim, brincadeira, eu quero ter direito de fumar onde eu quiser, no avião, que loucura. Você deve lembrar da época que fumavam dentro dos estúdios de dublagem. Dublagem também. Claro, imagina, o cara vai dublar, precisa dar voz, entra o cara fumando, ele é uma fumaça danada, entra com um charuto. Nós estamos falando sobre leis que não pegam, né? O Código de Trânsito Brasileiro, quando ele foi editado, é uma coisa maravilhosa. E vem lá dizendo que o veículo maior tem que tomar conta do veículo menor. O caminhão tem que tomar conta do ônibus, o ônibus tem que tomar conta do carro, o carro tem que tomar conta da moto, a moto tem que tomar... E assim vai. Perfeito. Isso é aplicável? Não, a gente vê tomando conta da rua. Da rua. Nós estamos com essas motonetas agora surgindo aí, né? Essas bicicletas e tudo mais, aquela coisa toda. Que todo mundo entende que precisa ser regulamentado. Só que simplesmente, como é que fica? Eu acho que, repito, tudo passa pela questão da cultura, pela questão da conscientização. Se você tem consciência do teu direito de ir e vir, você consegue entender a dimensão do direito do próximo. Aí você consegue equilibrar essa balança. A gente fez uma sociedade em que o Estado de Direito é sempre o Estado de Direito nosso. Nunca o Estado de Direito do outro. O Estado de Direito, o Estado democrático de direito, que a gente tanto invoca, diariamente tem alguém que fala, ele é plural. Ele é em todas as circunstâncias, nas que nos favorecem e nas circunstâncias que não nos favorecem. E esse é um problema, porque a gente abandonou na sociedade brasileira qualquer ensinamento ético. A gente entende de lei. Pô, a gente conhece lei pra caramba, mas não conhece lei. Não é bobo, não.
Se tiver um direito, o cara vai lá atrás. Pode ter certeza que advogados sabem disso. O cara chega e sabe, ó, isso aqui já pesquisou, já chegou com o Google. O problema é a ética, que vem antes da lei. E é em qualquer sociedade cuja fonte primária de direito é a lei ou não. Essa a gente abandonou, Brizola. A gente abandonou há muito tempo. A gente costuma cobrar as casas legislativas, o nosso judiciário, enfim, o nosso executivo, mas a gente tem uma sociedade cuja ética não é um valor. Enquanto a gente não modificar isso, a gente vai ter que ter mais lei mesmo, não tem jeito. E complementando o que você está falando, o próprio Estado de Direito diz que o indivíduo não pode se furtar o conhecimento da lei. É isso aí. Né? Então... Bom, falando em lei, eu até anotei aqui uma pesquisa que eu fiz essa semana e eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito dessa pesquisa que teve 100% de aprovação pelos nossos ouvintes e telespectadores. Olha só. A China... Já estou contra ela. 100% é Nelson Rodrigues. Unanimidade, não, já não sei nem o que já estou contra. Bom, então vamos ver se você vai ser contra mesmo. Então, tá bom. Então eu vou começar por você mesmo, Marcelo Barros. Ó, a China criou uma nova regra que só influenciadores com diploma podem falar sobre temas profissionais. Estou contra, claro que estou contra. Isso aí é altamente exclusivista, não entendi nem... A China, ela tenta evitar, obviamente... Primeiro, eu quero ler essa lei. Assim, eu acho pouco provável a China, fundando o TikTok e disseminando no mundo o TikTok. Acho que não. Sou contra. Já tá aí, tem um contra. Tem um contra. Temas profissionais, não temos, obviamente, falar de microcirurgia de cérebro. Essa mas é profissionais a ideia. fica vago, pô. Essa é a ideia. Dá para falar de jornalismo? Dá. Mas não, nessa lei eles vão colocar a diploma para IA também? Boa. Gostei. Vão botar diploma para IA? A IA vai comprar um diploma? Como é que vai ser isso? Pois é, mas você concorda que a pessoa, para falar sobre algum tema, ela tem que ter o mínimo de conhecimento daquele tema? Brizola, a gente está vivendo a era do opinionismo, né? A gente viveu o renascentismo, o romantismo e a gente está no opinionismo. Todo mundo tem opinião sobre alguma coisa. Eu não sei se eu concordo completamente com um colega. Não tenho uma opinião definida. Por exemplo, para ser dublador tem que ser, ator. Tem que ser ator. Por exemplo, eu não sou, eu sou ator amador, não sou profissional, já fiz teatro. Eu não posso fazer dublagem, por exemplo. Mas você tem alguma formação artística? Você é radialista, você já fez teatro. Eu sou formado em relações internacionais, mas não posso fazer dublagem. Já aconteceu de pessoas que foram chamadas para dublar filme como Star Talent, que não tem nada de ator, não tem nenhuma formação de ator. E a prática foi maravilhosa, né? Porque foi muito repudiado, o trabalho ficou uma desgraça. Não vou citar nomes, mas assim, tem vários aí muito, muito conhecidos e tem que ter uma bagagem. É importante ter uma formação, né? Imagina um advogado. Sim. Mas nenhum influencer é dublador. Você vê que olha que já foram chamados influencers para dublar, tá? Não, porque o assunto é sobre falar sobre alguma coisa. Um influencer pode olhar uma dublagem e achar ruim. Eu não sou influencer, a dela é boa, mas eu já vi dublagem ruins. Eu posso identificar padrões de dublagem bons e não bons. Claro. Eu já vi erros. Tem que valorizar a boa dublagem. Claro. Eu já vi erros terríveis em dublagens, por exemplo. Nós somos amigos de Francisco Barbosa. Não é? Claro. A gente é amigo de uma série de dubladores extraordinários, históricos, tradicionais, são craques. Eles mesmos nos falam. Garcia Júnior. Maravilhoso. O próprio Vanderlei mesmo, que é dono de uma dubladora. Vanderlei Gonçalves. Vanderlei Gonçalves, grande locutor, e se você sentar para almoçar com ele, eles vão apontar 10, 15 profissionais da dublagem, são ruins. Marco Ribeiro, vários, gênios. Ô Flávia, eu queria que você aproveitasse então e falasse um pouquinho sobre algumas produções que você já dirigiu e vozes que você já fez, mas antes eu queria ouvir a opinião do nosso Dr. Moisés. Dr. Moisés, o senhor concorda com essa determinação na China em que somente profissionais da área possam falar sobre o tema? Por exemplo,
só advogado vai falar sobre direito, só narrador esportivo vai falar sobre esporte, porque no Brasil de técnico, de louco e de político, todo mundo tem um pouco, não é? Isso é complicado. Aí eu volto à questão da cultura, né? Eu não sei, a cultura oriental, ela tem uma outra vertente, uma outra concepção. A cultura ocidental ela é um pouco mais flexível e a brasileira, então, é algo assim que a gente discute. Mas eu confesso que eu ainda não tenho uma opinião formada como a doutora Flávia, né? Eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, a gente tem que ter bom senso. Sim. Olha, mas bom senso, cada um tem o seu, né? É complicado, é complicado. A gente não pode esquecer que a China não é uma democracia, não é um Estado de direito. A China é um país hoje extremamente, até capitalista, dá para dizer, mas ele não aplica o Estado de direito. Qualquer tipo, a China, a China regula. Tá bom. Meio de olhando comunicação. por esse viés, eu concordo com você. Porque não é o melhor exemplo. Sobre um tema é restritivo demais. Se só advogados puderem falar sobre atuações de advogado, não estão ferrados. Porque aí cria reserva de mercado da opinião. Aí já é a questão de uma certa censura, né? É claro. Talvez a ideia da China seja a censura. É óbvio que é, pô. Né? É óbvio que, com todo respeito ao 100%, o Nelson Rodrigues acaba de ganhar mais uma partida aqui. Mostrando, acaba de ganhar. Não, botou 100-0, eu já tô contra em qualquer assunto, até contra a minha mãe. Eu não deveria ter colocado o resultado 100-0, tudo bem. Pois é. Mas eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio nessas questões, porque, por exemplo, a gente fala sobre o direito, mas se você observar o acesso do direito às pessoas vulnerabilizadas, como é que é o direito numa comunidade? Isso aí. Então, a gente tem que analisar todas as circunstâncias. Então, eu acho que tem que haver bom senso. Mas bom senso para quem? Qual é a referência? Então, é complicado demais. Ainda não tenho uma opinião totalmente formada com relação a isso. Flávia, você já foi diretora e assinou grandes produções nacionais de dublagem, como, por exemplo, a Barbie, a Família Addams, Scooby-Doo e tantos outros por aí. Como é que é dirigir uma produção de alta performance, como, por exemplo, um filme que ganhou o Oscar ou coisa parecida? É uma grande responsabilidade, né? Na verdade, eu faço a direção dos filmes estrangeiros para a versão brasileira, né? Às vezes, muita gente... você dirigiu o filme? Eu dirigi a dublagem do filme, né? Então, por exemplo, eu dirigi Na Forma da Água, que ganhou um Oscar. E tem toda uma sensibilidade. Normalmente, quando a gente faz a direção para filmes de cinema ou projetos mais... que tem uma visibilidade maior, como Stranger Things, que eu já dirigi, aliás, a quinta última temporada agora estreou ontem. Você só dirigiu ou dublou também? Eu só dirigi essa produção. Não, desculpa, eu cheguei a dublar uma pontinha, uma coisa pequena, mas nada muito relevante. Mas a gente estava falando da direção, né? Então, quando é uma direção que precisa de um olhar mais cuidadoso, nesse caso, ou uma série que é um grande sucesso, como Stranger Things, ou um filme para cinema, a gente já tem um trabalho que demora meses e meses. Assim, às vezes a gente começa o trabalho 8 meses antes do filme ser lançado. Tanto teste de voz, como glossário. Isso no trabalho de direção, né? E, então, tem todo um trabalho pré-estúdio, depois tem um trabalho de gravação e um trabalho pós-estúdio, porque essas falas vão chegando falas novas, vai mudando e isso tem um prazo curto, né? O cinema não espera, tem data para estrear. Então, você tem que fazer aquilo da forma mais imediata possível e com todo o cuidado. Já o trabalho de dublador é diferente, né? Porque você não está olhando o todo. O diretor, ele olha o todo. E o dublador... É claro que ele entende a cena e os diálogos daquela cena, mas não precisa assistir o filme todo. Então, apesar de ser o mesmo trabalho, entre aspas, são trabalhos diferentes. Né? E eu gosto muito das duas coisas. E quais foram os personagens que você dublou, que você
que são mais conhecidos? Olha, vou falar os que fazem mais sucesso. A Roberta de Rebelde, que foi uma novela que depois virou banda e veio para o Brasil e até hoje faz muito sucesso. A Candace, de Phineas e Ferb. A Ametista, de Steven Universo. Dublou a maioria dos filmes da Elizabeth Moss, que é aquela protagonista do Conto da Aia. O Homem Invisível. A Felicity Jones também. Muita coisa. Desenho animado. Desenho animado, eu falei o Steven Universo, né? A Candace. Agora estreou também a nova temporada de Ladybug, que eu faço a Kyoko. Agora eu não tô lembrando, mas é tanta coisa. São tantos personagens, né? Faz a voz de alguém pra gente aí. E tem, a Candace, ela é meio... Vou fazer a Ametista. E aí, Steven? Tá tranquilo, tá favorável. Foi muito engraçado, porque eu botei esse diálogo, que é um bordão do músico, né? E aí outro dia eu achei um vídeo na internet das melhores adaptações de dublagem. Aí tava lá Chaves, que é um clássico, aí tava lá a minha adaptação. Bacana. E a Candace, ela é bem histriônica, sabe? Então ela faz assim... Muito legal. Isso mesmo, cara. Isso mesmo, maneiro. Aí, ó, tá todo mundo vibrando aqui. Você também fez, se não me engano, a mulher do Pernalonga, não é? Foi você que dublou, não? A Lola. A Lola. Dos Baby Looney Tunes, dos bebezinhos. Ah, é? E como é que é a voz? A perninha não quer brincar comigo. E como é que você não confunde as vozes, não, na cabeça? Não dá pra confundir, não. E uma outra curiosidade que eu acho que muita gente tem é como é que vocês conseguem colocar a fala em português exatamente no movimento, sincronizado com a boca, falando... É um trabalho detalhado, por isso que eu falo que tem todo um processo prévio de direção, que você estuda Aí entra a direção. E a dublagem, ela é viva, né? É um trabalho em conjunto. Então, o diretor, ele já estudou aquele texto todo junto com o supervisor e o tradutor, e aí quando chega no estúdio o dublador dá uma ideia super legal, então aquilo vai sendo modificado, e essa questão da labial, ela é muito, muito, muito importante, mas não é o mais importante. O que é o mais importante? É a interpretação. Porque às vezes eu vejo alguns clientes assim muito aficionados com a labial, ao ponto de esquecer todo o resto. Teve até um vídeo que eu vi falando dos erros de dublagem, e aí tinha um filme lá, acho que era o Motoqueiro Fantasma. Acho que era, nesse vídeo. E aí, no diálogo, a mulher falava assim, para o carro! Pare o carro. Só que no inglês era pull over. Só que eles quiseram pegar a bilabial do P, pare, pull, e aí botaram essa tradução. Eu não sei quem fez, não participei desse projeto, mas só que... Qual era o filme? Motoqueiro Fantasma. Pare o carro. Na verdade, não tinha carro. Era uma moto. E aí, o que acontece? Eu vou aliviar os meus colegas. Nós gravamos, muitas vezes, projetos que têm muita confidencialidade sem a imagem. Sem a imagem? Sem a imagem. A gente chama de Zé Boquinha, né? Fica só um círculozinho na boca, na cara da pessoa, e bem restrito. Às vezes você não consegue nem ver a expressão direito, você não vê mais nada. Pra não vazar a cena, né? Pra não vazar a cena. E aí complica, né? Então, assim, eu acredito que assim, a gente assina tantos contratos de confidencialidade, são trabalhos de confiança. O diretor é um cargo de confiança, né? O diretor não poder assistir nenhum momento. Já aconteceu dos filmes do Chris Nolan, que os diretores de dublagem do mundo inteiro foram chamados para a fazenda do Chris Nolan, nos Estados Unidos, assistiram lá o filme e depois não assistiram mais, ficou Zé Boquinha, né? Mas pelo menos assistiram uma única vez. E é delicado, assim. Então, eu diria que o mais importante é
a interpretação. Mas é claro que a gente busca não só o sincronismo labial, como o ritmo, o tempo que começa e termina junto. A emoção da fala. Mas a emoção está na interpretação, né? E aí, quando a interpretação ela é incrível, você não olha, não fica reparando na boca. É isso aí. Né? Porque tem muita coisa muito fora de sincronia. E eu queria também te perguntar uma outra coisa. Eu observo muito em alguns filmes erros de dublagem. Tu vê que a pessoa falou a palavra errada. De quem é a culpa? Por exemplo, eu ouvi um filme que o cara falava compliance, ele falava qualquer outra coisa menos isso. E depois, lá na frente, alguém falou corretamente, um outro personagem. Falou compliance. Isso, compliance. Uhum. E aí, como é que fica? Isso é erro de direção? Olha, eu não sei que trabalho é esse, né? Mas é um erro conjunto, né? Ele é erro do diretor, é o erro do dublador, é o erro do revisor. Então, o filme, ele passa, o projeto, né, que nem sempre é um filme, passa por diversas esferas, inclusive no cliente. No cliente tem uma pessoa lá que revisa. Então, não sei onde foi feito isso, mas nos lugares que eu costumo trabalhar, é bem cuidadoso. A maioria dos filmes realmente tem dublagem perfeita, né? Mas tem alguns que realmente você vê que até o tom da voz das pessoas não tem nada a ver com a fala. Chega a doer no ouvido. Então você vê a importância que isso tem. Será que não foi feito com IA? Porque agora está nessa moda, né, de inteligência artificial. Há um grande risco, inclusive, na profissão de... Você acredita, Marcelo Barros, que a IA pode destruir as profissões, por exemplo, dublagem, locução e até mesmo narração esportiva? Acredito que vá... Há um surto, né? Professor Miguel Nicoleles, maior neurocientista brasileiro de todos os tempos, talvez o maior neurocientista do mundo, já falei dele aqui, sempre trago declaração essa semana, Carta Capital, ele dizendo que é o maior surto coletivo da história da humanidade, responsável já por uma baixa cognitiva galopante. Se você não tá identificando no seu entorno o pessoal emburrecendo, você emburreceu junto. Então você toma cuidado. Se não tá, a galera está emburrecendo. A IA não é a única responsável por isso. A gente tem aí mergulho em redes sociais, enfim... Esse tipo de vício, esses joguinhos que começam com as crianças, os Roblox da vida, que vão surgindo, daqui a pouquinho. Todo esse surto de dopamina tem causado isso. Mas a IA tem sido muito responsável. Se você não consegue responder uma carta, fazer uma petição sem o uso da inteligência artificial, ontem eu estava vendo o Pedro Bial dando uma entrevista dizendo, a inteligência artificial ela tem um problema. Ela nunca não sabe. E o ser humano vive da incerteza. A gente só galopa para frente, só dá estilingada cognitiva através da nossa incerteza. Num mundo cheio de certezas, dominado pela IA, é um mundo que eu não quero viver. Eu temo, claro, não duvidaria que a galera começasse a trocar a categoria dela, que dá para fazer 10 personagens por uma IA. Mas eu tenho pavor disso, pavor desse mundo. Eu vou estar aqui para ver, e tomara que ele não aconteça. Doutor Moisés, a IA ajuda no direito ou ela pode ocupar o lugar do advogado? Ela ajuda sim. Ela ajuda no direito, ela ajuda na sociologia, ela ajuda na cultura, mas ela jamais vai substituir o ser humano profissional. Recentemente eu estava conversando com um professor doutor em sociologia pela UF, um grande amigo meu, professor Gilvan. Ele falava o seguinte, olha, não dá para você trocar Habermas, que é um filósofo, não dá para você trocar o Kant por simplesmente uma IA. Você não pode deixar de buscar o texto, você não pode buscar a leitura, você não pode buscar o desenvolvimento intelectual. Você tem que perseguir essa questão. Agora, a acomodação muitas das vezes leva a isso. E você trabalha com essas questões. Eu falo muito isso para minha filha, que é estudante de arquitetura. Falo o seguinte para ela, olha só, nada vai substituir a tua capacidade criadora, nada vai substituir o seu desejo de querer ser melhor. Você pode até utilizar a IA,
mas você não pode abrir mão do que você tem de melhor, que é você, é o seu coração, é a sua identidade. Então, eu acho que é importante a IA, sim, mas você não pode se acomodar, você não pode se limitar a isso. E não é sobre quem Flávia tem todas Fontinelli. as respostas, né? É quem sabe fazer as perguntas certas, porque a IA tem todas as respostas, mas você tem que saber perguntar para ela, porque ela pode responder, pode te induzir a erro, né? Então, eu acredito que a IA, ela é uma ferramenta que está ali para servir o ser humano, não para substituir o ser humano. Sim. Então, a tecnologia... A gente tem IA há muitos anos, né? Só que era chamado de outra forma. Né? Os programas, o computador, né? O computador substituiu a máquina de escrever. Da tipografia. Né? Então, só que era tido como uma ferramenta acessória. Agora quer substituir as profissões, os trabalhos. Quando a gente fala dessa IA, é essa IA que está sendo usada à mão das pessoas. Não é a IA do piloto automático, por exemplo, que hoje um piloto automático, ele já pousa e decola um avião. Não só mantém velocidade de cruzeiro. Ali tem um ganho claro. Você tinha um controlador de voo fazendo leitura de carta ali na hora e um computador que faz a leitura com antecipação, mede nebulosas, mede a questão do clima, o gelo, degelo, etc. A IA que opera, faz microcirurgias e arranca tumores em lugares dos mais inóspitos dentro do ser humano. Claro que não estamos falando dessa. Quando a gente fala da IA na substituição, é na substituição do pensamento, da poesia, da capacidade do ser humano de se emocionar. Não é na questão braçal. Na braçal ela é muito bem-vinda. Estou falando na capacidade que nos distingue na criação do universo. Verdade, né? Até na robótica, que é um auxiliar muito grande. É isso. Né? Flávia, você acredita que vai ajudar ou vai, de certa forma, prejudicar o trabalho dos dubladores? Já está prejudicando, porque a indústria cinematográfica, ela é arte, ela é cinema, mas ela é indústria. Então, até que ponto o preço vai substituir a qualidade? Né? Porque você bota uma máquina para fazer, vai baratear muito o custo. Mas e aí? Pois é, o rádio já está computadorizado há muito tempo, não é? Que já não seria, de certa forma, uma inteligência artificial. Tem emissoras de rádio que funcionam sem ninguém, tudo na automação. E obviamente, ainda precisa da mão de obra dos profissionais, mas já reduziu absurdamente. Muita gente acredita, inclusive, que a IA pode chegar a destruir o próprio mundo. E aí fica uma reflexão para todos nós. A Itália aprova o feminicídio como crime autônomo, punição e prevenção. A Itália tipificou o feminicídio como crime independente com pena de prisão perpétua. A medida busca ampliar a proteção às mulheres, mas levanta debates sobre prevenção, cultura de violência e eficácia penal. Então, doutor Moisés, vou começar com o senhor. A criminalização autônoma fortalece ou apenas simboliza o combate ao feminicídio? Olha, Brizola, não sou criminalista, mas eu penso que todo crime, a gente tem que analisar o fator, sempre na medida do possível, da prevenção. Quando você previne, é muito mais interessante. O problema é que a gente não consegue acompanhar toda essa dinâmica. E a legislação brasileira, você tem um universo de leis, um universo de ideias, de questões que você não consegue alcançar. E esse alcance ele é muito complexo. E quando você trabalha com essa ideia dessa complexidade, eu vejo que é notório que a gente precisa rever muitas coisas. E essa questão, eu trabalho com o aspecto da prevenção. Nós precisamos ter um conceito um pouco mais dinâmico e mais
antecipado a esses aspectos, entendeu? Flávia Fontinelli, na sua opinião, o aumento da pena reduz efetivamente o número de casos? Se essa pena for colocada em prática, sim. Claro. A grande questão não é você majorar uma pena. A grande questão é a lei ser cumprida. Itália, né, bicho? A investigação, isso desde o início, né? Desde o momento em que a denúncia é feita, toda a parte de investigação, inquérito, né? O amparo que você dá para a vítima, se a vítima estiver viva, né? Porque feminicídio ela já não estará. Mas tem que ter mão pesada ser enérgico. E as punições elas têm que vir do início, desde o início. Né? Marcelo Barros, na sua opinião, o Brasil deveria seguir esse exemplo, aumentando as penas? O Congresso está querendo aumentar as penas para os traficantes, por exemplo. O feminicídio é um processo interessante no Brasil que tipificou já tem algum tempo. Não sei se os números melhoraram, mas eu imagino que sim, né? Porque tem Lei Maria da Penha e tem os crimes de feminicídio sendo... O Brasil não cabe prisão perpétua, né? No ordenamento jurídico brasileiro. Negativo. A gente tem um máximo de cumprimento de pena de 30 anos. Então não é o caso, não dá para comparar com o que a Itália fez. A gente tem no Brasil também uma legislação, às vezes, muito correta nesse aspecto, às vezes é um pouco ultrapassada, e o feminicídio entra também nessa legislação. O que está pegando, como falou a doutora Flávia, é que é o tipo de crime que é o seguinte, se você tem que botar em prática, senão não fica aqui para contar a história. Nós temos no Brasil um caso... Mas aqui no Brasil já temos leis muito severas. Já são severas. Já são severas. Mas aí é que vem a questão. O problema não está na quantidade de leis, é na sua aplicação, na sua efetiva aplicação. A doutora Flávia falou a questão do inquérito, a questão... Porque falamos aqui da Lei Maria da Penha. É muito complicado, no início da Lei Maria da Penha, quando a vítima ia até a delegacia, o detetive, o cara que fazia o registro, não acreditava que ela tinha sofrido. E isso é inaceitável de um representante do Estado que ela era humilhada na delegacia. Era humilhada. Então, evoluiu. Apanhava 2 vezes. Evoluiu, porque o fator emocional é desgastante. Então, na verdade, eu acho que a gente precisa ter um olhar diferenciado para essa vítima. A gente precisa ter... O Estado tem que sair da esfera da teoria e ir, na verdade, na prática. E tem que realmente ser severo, porque lá na comunidade a coisa é diferente. Diferentemente do asfalto. Sim. Então a gente tem que ter um bom senso, e essa humanização, ela parte de uma premissa de que você tem que colocar o pé no chão. Então, eu concordo, o que ele falou ali é decisivo para mim, na minha avaliação. Marcelo a lei é Barros. muito boa, a aplicação da lei, ela é classe média para cima. A gente tem nenhuma aplicação nessa mulher vítima dentro da... Eu poderia ser mais explícito e ser menos elegante aqui, e não serei, eu não vou correr esse risco. Deveria, mas a mulher pobre, a mulher descendente que vem para o Rio de Janeiro, nordestina, preta, pobre, periférica, pobre, ela está entrando na porrada e está continuando entrando na porrada e nada está acontecendo. É isso. E a família faz vista grossa. A gente tem uma questão cultural aí, não separa, não sei o quê. Eu já trabalhei com isso, irmão. Então, a gente começou com todas as mulheres. Eu advoguei em família para mulher rica que chegava em cima da hora da ação. Não, pelo amor de Deus, que meu pai, que não sei o que, minha mãe está me julgando. Era assim. Aliviava. É assim que é. A gente tem um mundo real, a gente pode trazer aqui no debate-papo o mundo real. O mundo real é isso que ele falou aí. A gente tem a mulher periférica, a mulher preta, a mulher descendente do nordestino no Rio de Janeiro, em São Paulo, entrando no cacete e sem poder fazer nada. Porque para chegar no feminicídio, ela já apanhou uma fase prévia. Apanhou muito. Há casos em que a mulher sofre agressão, vai na delegacia, faz o registro de ocorrência e daqui a pouco a família dela, a mãe dela tá falando assim, minha filha, você tá maluca? Você quer prender o pai dos seus filhos? Você vai fazer isso com o pai dos seus filhos? Não, quem fez isso é ele, não é a mulher. E ainda por cima, olha, se você se separar dele, eu não vou te sustentar não, é ele quem te sustenta. Não vai vir morar na minha casa não, trata de fazer as pazes com ele, daqui a pouco a mulher tá morta. Porque a mulher sofre
sofre é física, emocional, mental e espiritual. E econômica. Econômica total. Então, na verdade, o Estado ele só materializa um registro. Mas e a questão do ser humano como um todo? E a fase posterior a esse suposto afastamento? Não, separação de corpos. Né? A medida protetiva. Como é que fica isso? Então isso é muito complicado. A maioria não está cumprindo medida protetiva, Biso. Não, medida protetiva é uma brincadeira. Não falando de brincadeira. Quer falar de brincadeira? É brincadeira. É utopia. O cara tá ameaçando a mulher com o dedo na cara com medida protetiva de 3 cidades. Vai lá, bota o dedo na cara todo dia, a mulher... Acontece o que nada. Ou você humaniza isso... violências para cuidar. E se for dentro de uma comunidade, então, pior ainda, esquece, né? Esquece isso. Vai pro... Porque a gente tem um mundo ideal, cara, mas se a gente não trouxer a vida real aqui dentro da casa do povo, a casa do povo serve para isso. Para trazer, realmente, a vida real foi a que ele trouxe aí. Muito bem, o último assunto, então, aqui do nosso debate-papo de hoje é a revolução digital e o streaming. Com o avanço das plataformas digitais, obras audiovisuais passaram por novos regimes de licenciamento, o uso de voz e imagem impactando direitos autorais, remuneração e também estrutura de trabalho de artistas e de dubladores. Vou começar, então, com a nossa querida Flávia Fontinelli. Como o streaming alterou a relação entre produtor, artista e público? Olha, até me emociono com essa pergunta. É verdade, porque assim, o streaming foi uma coisa que veio para agregar bastante, né? E modificou toda essa relação. Porque antigamente as pessoas viam a TV lá, a novela das 8, a novela das 7. Tinha horário para você assistir os seus programas preferidos, né? E hoje tem toda uma democracia. Você assiste a hora que você quiser, separa quando estiver com sono, no dia seguinte assiste o resto. Então, eu acho que o público ganhou muito com isso. E eu, como dubladora, só tenho a agradecer, porque são mais trabalhos, né? Então, antigamente vinham muitos trabalhos de Hollywood, alguma coisa assim de cinema europeu. Hoje a gente tem acesso aos filmes coreanos, às produções coreanas e de outros países também, Dinamarca, e produções muito boas. América Latina, Colômbia, Argentina, Chile. Argentina, acho que a gente já tinha um pouquinho Argentina mais. Já tinha. A gente tinha as novelas México, mexicanas, né? Mas hoje a gente tem um mar de produções de filmes, séries, novelas, desenhos animados e é interessante ver a forma como aquilo é feito, né? Por exemplo, Bollywood já tinha. Pô, fantástico. Mas a gente tem muito mais facilidade, não tem mais que ir numa locadora, Exatamente. né? Tinha que rebobinar a fita. Uau. Puxa vida, é verdade. Não é? O modelo atual, na sua opinião, remunera de forma justa quem dubla ou quem cuida de conteúdos? Olha, esse assunto é polêmico, porque nós já fomos melhor remunerados, né? Bem melhor remunerados. Porém, eu acho que esse não é um problema apenas da dublagem. Eu acho que em todas as profissões eu vejo que, por exemplo, os honorários, né, de advogado ou uma consulta médica já ganharam melhor também, mas o valor da dublagem está bastante defasado. E ainda existe a paridade entre homem e mulher, ou seja, ou as mulheres ainda ganham menos que os homens na dublagem? Com relação a isso, a dublagem ela é quase que socialista, né? Todo mundo ganha a mesma coisa, homem, mulher, criança. Mas a grande questão que tinha é que 98% dos filmes eram com homens. Tinham muito poucas mulheres antigamente. Quando se era filme de guerra, então tinha assim, uma enfermeira. Mas, então, tinha muito menos espaço para a mulher. E hoje em dia, também, como a mulher foi ganhando relevância, tanto no mercado de trabalho como na sociedade, foram criando produções com esse olhar voltado para a mulher, né? Então, tem muito mais coisa para mulheres dublarem. Doutor Moisés Laureano, me conta uma coisa. Na sua opinião, como garantir transparência nas métricas de audiência das plataformas? Olha,
Porque você hoje pode monetizar, não é? Então isso, de certa forma, é muito relativo. Você vê, por exemplo, um astro aí das mídias com 2 milhões de seguidores, 200 mil seguidores, a maioria comprado. Isso não é muito democrático. Eu acho. Eu vou dar o exemplo da minha saudosa mãe. Minha mãe dizia que o trabalho dignifica o homem, né? Ela assim, meu filho, o trabalho dignifica o homem, tudo mais. Eu cresci ouvindo isso. Olha, podia ser um dublador, hein? Aí eu fico pensando o seguinte. Eu acho que digno é o trabalhador do seu salário. Eu acho que se você trabalha, se você exerce adequadamente a sua atividade profissional, você tem que ser bem valorizado, porque aquilo reflete a tua personalidade, o teu padrão, a tua capacidade. Então, o problema é que hoje a gente é muito relativizado, as pessoas depreciam muito a capacidade criativa e de execução de um profissional. E isso me preocupa muito, porque vão se descartando as pessoas e preterindo muito as pessoas por conta de valores que não refletem muito a realidade. Então isso me preocupa muito, Brizola, essa questão. Marcelo Barros, a legislação brasileira, na sua opinião, está preparada para esse novo cenário? Mas eu acho que mesmo que não esteja, vai se preparar rapidamente, rápido. É um cenário de transformação, é um outro... A gente está aqui ao vivo agora na maior TV do mundo, que é o YouTube, né? Qualquer pessoa, em qualquer parte, pode estar acompanhando. Isso não é maior que a TV Alerj. Gostei dessa. Não é? Ué. Isso não é maior. Lógico, olha o tamanho da TV Alerj e o tamanho do YouTube. Muito pequeno. Uau, essa foi ótima. Até porque a TV Alerj, ela tá dentro do YouTube Exatamente, também. Exatamente. Como o rádio também. É isso. Mas qualquer um pode estar... não tem... Por exemplo, na China não, tá? Só para voltar à China, o YouTube, na China, um amigo chinês não vai conseguir te ver. Não. Censura. Mas na maioria do mundo, você pode mandar um alô agora para algum amigo em Roterdã, na Holanda, em qualquer outro lugar, em Buenos Aires, e o cara vai ver da mesma forma, diferente do que acontecia com a questão territorial. Então, é uma questão de adaptação. Eu entendo o que você está falando, acho que o problema não está nisso aí, o problema está na manipulação da audiência do canal, que certamente o Google, através do YouTube, que o Facebook, o Instagram, o TikTok, eles podem mentir para o gerador de conteúdo, e aí sim, essa legislação precisa ser reforçada mundo afora. Não é uma discussão nacional, é uma discussão que o mundo tem. As Big Techs, elas manipulam muito informações e não seria diferente que elas manipulassem para remunerar. Eu acho que é uma luta de artistas e produtores de conteúdo no mundo inteiro. Eu acho que o Brasil é bom de lei, é bom de fazer lei. Eu acho que o Brasil vai sair na frente nisso aí. Muito bem, nós estamos então chegando aos momentos finais. Passou rápido, não é? Queria agradecer aqui. É uma pena mesmo. Queria agradecer aqui ao doutor Moisés, Laureano, e deixar a palavra aberta para suas considerações finais. Eu agradeço imensamente a você, Brizola, a Rádio e TV Alerj, com esse novo formato. Parabéns, eu achei fantástico, top, maravilhoso. É isso aí. Doutora Flávia, um prazer conhecê-la. Fantástico, gostei. Pode me chamar de Flávia. Há muitos anos que ninguém me chama de doutora. Então, Flávia, gostei da sua dublagem, fantástica. Eu me vi assistindo o desenho da Phineas, né? E tudo mais. Da Candace. Da Candace. Foi fantástico e tudo mais. Marcelo, você é top, você é o cara. Eu só quero dizer o seguinte, sobre a COP30. Nós tivemos a grande chance, na COP30, de mostrar para o mundo o que nós podemos produzir, o que nós podemos fazer de bom, num espaço maravilhoso que nós temos neste país, em que tudo que planta dá. Mas, lamentavelmente, por um deslize, por uma falta de planejamento, por uma falta de consciência, por uma falta de postura, não foi feito. Então, aqui vai um alerta para você que nos ouve. Eu acho que a gente precisa, você ouvinte, a gente precisa refletir.
refletir para o que efetivamente a gente quer para os próximos dias, para o futuro desse país. Muito obrigado mais uma vez, Brizola. Doutora Flávia Fontinelli, muito obrigado pela sua presença. Espero que volte mais vezes aqui. Obrigada, eu agradeço o convite e agradeço a todo mundo aqui do programa, a você, e pela oportunidade aqui de estar com os ouvintes. É um prazer estar com todos aqui. A honra foi toda nossa. Marcelo Barros, muito obrigado. Esse é o cara, Brizola. Valeu, Moisés, valeu, Flávia, Brizola, foi uma honra estar por aqui. Lembrando que agora, ó, tô falando de batata também, futebol e batata. Hein? Lá no projeto incrível do César, ele falou de tudo que se planta dá. O César RJ é um exemplo e tô lá contando essa história linda, esse pleno emprego, essa produção de 60 mil pessoas por dia, esse furdunço maravilhoso que todo carioca, todo fluminense deveria conhecer. É isso, Mercado Vivo, vamos lá. Maravilha. Chegamos então ao final do nosso debate-papo de hoje. A direção-geral é do Luciano Silva, a coordenação do Tadeu Galvani, a direção da TV é da Potira Dias, a produção jornalística do Rafael Luna e a apresentação do amigo de vocês, Alberto Brizola. Não esqueçam que ontem já era, hoje é o dia e o amanhã poderá não mais chegar. Nós voltaremos na próxima quinta com o nosso debate-papo na Rádio Alerj e no próximo sábado na TV Alerj. A todos o nosso muito obrigado e até a semana que vem.